Obrigado, presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, todos os brasileiros que nos assistem. Primeiro que eu quero dizer que eu imagino que milhares de brasileiros neste momento sentem uma certa repugnância de ver a forma como algumas pessoas tentam esconder aquilo que não é possível jogar para debaixo do tapete. De que, enquanto nós temos 530 mil mortos pela Covid, enquanto ao longo do ano de 2020, nenhuma atitude para comprar milhares de doses de vacinas sem intermediação não foram tomadas, 81 comunicados, correspondências da Pfizer para o governo, sem nenhuma atitude, a não ser depois que houve a intermediação do secretário de Comunicação. E aí, 2 contratos, um de $10 a dose e outro de $12 a dose, num espaço de apenas 45 dias. Mas isso já a partir de março de 2021, e milhares de pessoas deixaram de ser vacinadas, e nós estamos tendo um programa de imunização lento, com várias interrupções. Então, isso me deixa, de certa forma, repugnado de ver como se trata as questões referentes à pandemia no Brasil. Começo a minha fala destacando que toda hora ouvimos as citações de que integrantes ou algum integrante da Força Armada ou são suspeitos de participarem de um suposto esquema de corrupção, ou pelo menos fecharam os olhos para as irregularidades. Por isso, se faz necessário investigar e apontar, sim, aqueles que estiverem envolvidos em qualquer tipo de corrupção. Como disse hoje mesmo o próprio comandante da Aeronáutica, em entrevista para o Globo, o comandante Carlos Almeida Batista Júnior, ele chegou a dizer: não temos intenção de proteger ninguém à margem da lei, e é assim que devemos proceder. Outra coisa muito suspeita está no ofício emitido 9 dias depois da assinatura do contrato com a Precisa. A assinatura do contrato foi no dia 25 de fevereiro e o ofício feito no dia 6 de março. Prestem atenção, senhores. No dia 25 de fevereiro, esse contrato com a Precisa, no valor de aproximadamente 300 milhões de dólares para a compra de 20 milhões de doses. No dia 9 de março, está aqui um ofício do senhor ou do coronel Elcio Franco, a representante Emanuela Batista de Souza Medrades, solicitando uma proposta de mais 50 milhões de doses, no valor de 750 milhões de dólares. Ou seja, no dia 25, aqui está a data exata, deixa eu pegar meu óculos, obrigado. No dia 6 de março, do dia 25 para o dia 6 de março, uma empresa que, no dia 25 de fevereiro, estava com problemas que a gente viu aqui sobre a nota fiscal, se compra, não tinha entregue a primeira parte do contrato, não tinha cumprido o primeiro contrato, mas já era demandada a apresentar uma proposta para vender mais, pasme, senador Humberto Costa, mais 50 milhões de dólares de doses, no valor de 750 milhões de dólares,
Multiplique isso por 5 ponto alguma coisa, que você vai saber quanto é que dá em reais. Quase 4 bilhões de reais. O ofício está aqui, como eu disse, o ofício foi emitido pelo senhor Élcio Franco, coronel Élcio Franco. Agora vamos aos questionamentos ao senhor William. Apesar do senhor ter detectado as irregularidades, comunicar ao setor de fiscalização, passou pela sua cabeça ir ao próprio secretário Élcio Franco falar sobre as irregularidades, já que foi aprovado pela fiscalização, mesmo com todos os problemas que foram identificados? Acho que está desligado aqui. Voltou. O que acontece? Existe uma hierarquia e eu não sou servidor. A minha condição lá é de consultor. Então, eu reporto a minha chefia e cabe a ele levar para cima. Eu não iria direto, né? Quem poderia impedir a execução deste contrato? A chefia imediata. Quem é a sua chefia imediata? O Luiz Miranda. O Luiz Miranda. E assim ele o fez. Não porque a fiscal do contrato mandou prosseguir o contrato, não é isso? Isso. Então, sobre outra questão, a escolha da empresa Médici para o pagamento antecipado. Logo de início, não poderia ser ela a empresa que receberia o pagamento, por não estar no contrato. Mas já que ela estava, por que a Médici? A Médici, como já foi dito aqui, está num paraíso fiscal. É importante para que os brasileiros saibam. Vamos então explicar essa escolha. A escolha da empresa em Singapura significa pagar menos tributos. Esses paraísos fiscais dificultam a transparência em relação às movimentações financeiras, impedindo qualquer controle e dificulta seguir o dinheiro. Ou seja, neste pagamento antecipado, além do valor de 300 milhões de dólares do contrato, onde há sobra de recurso do superfaturamento das vacinas embutido, havia 15 milhões de dólares do pagamento do frete e seguro, ou seja, muitos bilhões, contando todos os de reais, contando todos os contratos que iriam para Singapura ou para, como foi dito aqui, outro paraíso que seria o Irã no segundo contrato, e que seriam distribuídos sem nenhuma fiscalização, uma clara manobra de evasão fiscal que dificulta saber qual foi o destino final do dinheiro. Veja agora o que diz Graziele Davi, doutora em Economia na Unicamp e coordenadora de Política e Campanha na Organização Global Alliance sobre essa questão. Não é ilegal usar paraísos fiscais. A grande questão do paraíso fiscal é que, além de não tributar ou tributar muito pouco, permite muito sigilo fiscal. Isso pode tanto favorecer mecanismos de abuso fiscal como corrupção. O Luiz Miranda era o seu chefe. Isso. Segundo o senhor, seria o Alex Marinho. Fomos atrás da identificação dele. Se trata do tenente-coronel Alex Leal Marinho. É isso? É o nosso coordenador à época. Ele teria pressionado Luiz Ricardo Miranda para assegurar a importação da vacina indiana contra a Covid-19? Assim o Luiz Ricardo me disse. Veja que é mais um militar com suspeita de envolvimento neste negócio com irregularidades. O senhor também sofreu alguma pressão do tenente-coronel Alex ou de outro superior do senhor? Não, é como eu havia postado. Em virtude da hierarquia, eles tratavam diretamente com o Luiz e o Luiz reportava a mim. Mas eles cobravam agilidade, perguntavam sobre o andamento, como o senhor respondeu aqui ao senador... saber como é que estava o andamento... Ao senador Randolfo Rodrigues. Isso. A quem o tenente-coronel Alex Marinho era ligado? Quem era o superior hierárquico do Alex Marinho? Na estrutura do Departamento de Logística era o Dr. Roberto Dias, o diretor. O diretor. E o Dr. Roberto Dias ligado a quem? O Departamento de Logística ligado à Secretaria Executiva. Quem era o secretário? Eu não me recordo o nome, mas acho que é Élcio Franco. Eu não conheci, nunca conversei com ele, então é difícil guardar o nome. Ok.
Pela sua experiência, o senhor já houve outros casos parecidos dentro do Ministério da Saúde? Como esse, não. Bom, eu queria aqui, primeiro, agradecer a Vossa Senhoria, senhor William, por prestar seus esclarecimentos, e queria dizer mais uma vez que o que nós vimos esta semana por parte do ministro da Defesa, eu queria dizer que nós aqui não temos nenhum tipo de preconceito ou nenhum tipo de preconcepção sobre as Forças Armadas, muito pelo contrário. E acho que nós não podemos generalizar nem imputar a nenhuma instituição responsabilidade por atos isolados de membros que a compõem. Mas nós não podemos deixar de investigar e não podemos deixar de registrar que nesses contratos tem efetiva participação de alguns militares. O Alex Leal Marinho, o senhor Elcio Franco, porque veja, o senhor Elcio Franco como secretário executivo, que deveria prezar pelo Ministério da Saúde, um oficial da ativa, um oficial da reserva, se eu não estou enganado, ele deveria impedir mais contratação com uma empresa que já estava com atraso, de entrega. E ele solicita a ampliação do contrato em mais 50 milhões de doses. 700, preste atenção, 750 milhões de dólares, senador Humberto Costa. Eu queria finalizar dizendo que fica aqui a nossa indignação em nome do povo brasileiro por essas tentativas de transformar um bem que salva vidas num bem que alimenta um esquema de corrupção no nosso país. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhor William, aqui depoente.